Boa noite a todos. Iniciamos mais um ciclo de debates. Este que é o que encerra, né, o nosso ciclo, é a última live nossa. E esperamos que todos tenham apreciado a forma que foi debatido os temas aqui, né? Os temas escolhidos pelo CAPED. E para finalizar, né, o nosso ciclo, a gente escolheu esse tema do movimento estudantil, porque o nosso intuito foi trazer a importância, né, dos acadêmicos estarem participando, a representatividade junto à universidade, né? E então, assim, o CAPED ele vem desenvolvendo, né, esse trabalho junto com os acadêmicos e com os professores. E então a gente espera que todos tenham uma boa live. Então, enquanto a Prof. Cláudia ela está entrando aí para apresentar nossos convidados, a gente o CAPED vai disponibilizar, né, o formulário de presença para vocês uns minutos antes do final da live. E também a gente acredita que essas horas os certificados ele vai estar disponível para os acadêmicos no finalzinho de outubro e início de novembro. Tá bom? Prof. Cláudia? Acho que a Prof. Cláudia está com algum problema na internet dela, né? Então, como a Prof. Cláudia, ela não, a internet dela, né, tá apresentando esse probleminha, eu vou iniciar aqui a apresentação dos nossos convidados. A gente pede desculpa até pelo transtorno, mas é coisas que acontecem. Hoje nós temos como convidada, né, a professora doutora Carla Michele Ramos, que é professora de História na IFPR, campus de Irati. A Prof. Carla possui mestrado em História e doutorado em Educação. Ela também é pesquisadora do grupo ISTER-BR. Eu não sei se eu tiver pronunciado errado, prof, me corrija depois. Temos também o professor mestre Cristóvão de Oliveira, que é doutorando em teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Ele é docente do curso de licenciatura em teatro e chefe da divisão de assuntos estudantis do campus de Curitiba 2, né, a FAP, que é a Faculdade de Artes do Paraná, que também é campus da Universidade Estadual do Paraná, a nossa Unespar. E temos também a presença, né, da gente com a Vitória Estopassola, que é estudante de pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é membro, né, da Executiva Nacional dos Estudantes de Pedagogia e do Movimento Estudantil de Pedagogia, a MEP. Então, para iniciar a nossa conversa, a gente vai iniciar com a professora Carla. Boa noite a todas e todos. Boa noite, professora Carla. Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade ao Centro Acadêmico do Curso de Pedagogia pelo convite, por intermédio da professora Cláudia, que é companheira de pesquisa e de muitas mobilizações aqui na nossa região, eu falo do município de Irati, Paraná. E também aos convidados, né, professor Cristóvão e a Vitória, que representa aí toda a massa estudantil. É uma oportunidade ímpar e eu agradeço. Como é a minha primeira live, vamos dizer assim, eu posso cometer algumas gafes, mas a minha contribuição na noite de hoje
no sentido de fazer algumas reflexões e trazer algumas informações que tem uma relação direta com a minha pesquisa de doutorado, que eu realizei no ano passado na Universidade Estadual de Ponta Grossa, em educação, onde eu venho pesquisando aí a UNE. Então, o meu recorte para essa live, para esse momento, eu vou falar um pouco especificamente da UNE. Quero também parabenizar todos, né, e a vocês que estão nos assistindo, que é uma grande oportunidade de formação estudantil, principalmente nos dias de hoje, tão necessário e tão fundamental para que a gente possa debater esse tema de extrema importância política, cultural e social. Quando a gente fala um pouco de movimento estudantil, nós temos que pensar num primeiro momento que a UNE, ela está inserida no contexto do movimento estudantil. Então, nós temos que, ao mesmo tempo, vincular o movimento estudantil com a UNE, mas, de certa forma, desvincular também. Em que sentido eu quero problematizar essa questão? No sentido de que há um movimento estudantil anterior à UNE, tá, no Brasil, mas que a Constituição da UNE, ela promoveu um olhar diferenciado para o movimento estudantil, dando mais corpo institucional para toda a problemática do corpo estudantil do ensino superior no Brasil. Então, embora, né, nós temos o movimento estudantil, que é muito maior do que a UNE ela trouxe uma representatividade em nível nacional e um olhar diferenciado, né, de variados setores para o movimento estudantil, em especial as mobilizações e as bandeiras e as lutas e campanhas realizadas ao longo da história do século XX pelos estudantes do ensino superior brasileiro. Então, nesse sentido, que nós temos que pensar a UNE no interior do movimento estudantil. A UNE, ela foi constituída, até interessante nós revelarmos isso, num período de grande mobilização e tensão, que foi o ano de 1937. Então, em 1937, alguns meses antes de ser instituído, né, o Estado Novo, o Estado Novo foi decretado ali em novembro de 1937, alguns meses antes, no mês de agosto, houve um congresso dos estudantes do ensino superior no Rio de Janeiro, e ali, então, houve a fundação, a institucionalização da União Nacional dos Estudantes. Então, em 1937, a sociedade estava aguardando as eleições que ocorreriam em janeiro de 1938. Só quem não estava aguardando as eleições era o governo do Getúlio Vargas, mas os setores progressistas, até mesmo os setores mais conservadores da época, ligados, né, às oligarquias agrárias, principalmente a oligarquia cafeicultora, estavam aguardando as eleições de 1938, algo que não ocorreu, devido, então, ao autogolpe do Getúlio Vargas em novembro de 1937. Então, a UNE, ela nasce nessa contradição, nesse contexto de agitação, nesse contexto democrático. De 1937 até 1942, nós podemos dizer que a UNE, ela acabou olhando para si mesma, ou seja, ela acabou cuidando da sua consolidação enquanto instituição estudantil representativa do corpo docente dos estudantes de nível superior no Brasil. Então, nós temos a UNE tutelada ao Estado Novo, à ditadura varguista, assim como outros movimentos, outras agremiações sociais e políticas naquele contexto. A UNE, ela já nasce com uma bandeira bem interessante, que é a bandeira antifascista e democrática. Então, a partir de 1942, quando o Brasil, então, resolve se alinhar aos países aliados na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos Estados Unidos, a UNE, ela faz uma série de campanhas
e mobilizações para que o Brasil, então, fique ao lado desse grupo democrático contra os regimes fascistas no período de Segunda Guerra Mundial. Então, essa é uma primeira mobilização estudantil dessa entidade que representa nacionalmente os estudantes do ensino superior. Então, a primeira bandeira, vamos dizer assim, é uma bandeira que defende a democracia e que é uma bandeira também antifascista. Isso dentro ainda do contexto, né, da ditadura varguista, 1942. De 1942 a 1945, essas mobilizações que a UNE promove, juntamente com outros setores progressistas, vem, de certa forma, minando esse governo ditatorial do Vargas. A partir de 1945 até 1964, que é o período que nós historiadores denominamos aí como um período democrático, a UNE, então, passa a fazer uma luta pela reforma da universidade no bojo de uma reforma maior, que seria a reforma de transformação social do próprio Brasil. E aí, as grandes campanhas que a UNE vai participando durante o final da década de 1940 e até mesmo na década de 1950, são campanhas e mobilizações contra o imperialismo e contra um regime agrário, tá, que, segundo os setores progressistas naquele momento, acabavam fazendo com que o Brasil se tornasse uma nação atrasada perante outros países, outras nações. Então, o que nós estamos verificando? Que a UNE, ela nasce num primeiro momento com essas duas bandeiras e vai, no período democrático, agregando outras bandeiras. Então, é no período democrático que a UNE ela vem se fortalecendo enquanto essa agremiação coordenadora e que acaba monitorando essas mobilizações locais e regionais dos estudantes do ensino superior brasileiro. Na primeira metade, vamos dizer assim, da primeira década de 1950, houve uma certa concentração de chapas na UNE, que eram chapas mais liberais e mais conservadoras. E aí a UNE acabou voltando o seu olhar para questões mais específicas da universidade. A partir de 1956 e até 1964, vamos dizer assim, a UNE, ela não só agrega a bandeira da reforma universitária, mas como outras campanhas em prol, né, daquilo que nós chamamos de emancipação econômica do território brasileiro, e se torna aí um setor progressista, como nós podemos dizer, um setor progressista que os próprios sujeitos coletivos, que não são estudantes, percebem na UNE um viés revolucionário, vamos dizer assim, de vanguarda revolucionária, e a UNE assume isso também, né, nas suas mobilizações, nas suas lutas e nas suas campanhas. O que nós percebemos? Que durante os períodos democráticos, a UNE ela consegue agregar outras bandeiras além das reformas específicas da universidade. E os setores tradicionais e setores conservadores de direita, eles acabam, né, criando mecanismos para barrar esses movimentos progressistas. E aí, né, houve, por exemplo, né, o golpe civil-militar de 64, a ilegalidade da UNE após 1964, e depois as campanhas de redemocratização, e a UNE também está à frente nesse processo. Então, o olhar para o passado da UNE traz alguns elementos para pensarmos a UNE hoje, e não só a UNE, mas como os outros, né, movimentos, as outras agremiações estudantis de níveis diferenciados, de instâncias diferenciadas, mas pensar o protagonismo do estudante na sociedade brasileira. Olhar para a UNE no passado é olhar para uma entidade que abraçou e comungou, se assim podemos dizer, de lutas nacionais, de campanhas democráticas.
Embora na primeira década, a primeira metade da década de 1960, a UNE, enquanto entidade, foi majoritariamente dominada por estudantes, pelo menos na sua diretoria, o que eu quero dizer assim, pela AP, que é a Ação Popular, que é uma dissolução, por exemplo, uma dissolução da JUC, a gente percebe esse protagonismo diante de campanhas como, por exemplo, o Petróleo é Nosso, defendendo, né, a questão aí da exploração e do monopólio de toda a extração do petróleo por empresas brasileiras, empresa estatal. Também campanhas contra a carestia, contra a inflação, contra o aumento, por exemplo, de impostos, contra o aumento de tarifas de transporte, a própria campanha da legalidade em prol do João Goulart, e aí indo para o Rio Grande do Sul, se sediando lá, né, mudando a sua própria sede do Rio de Janeiro para Porto Alegre, naquele contexto histórico, que vai defender, né, a continuidade, ou seja, a manutenção do governo do João Goulart naquele momento, né, em 1961. Então, o que a gente identifica no passado, quando nós falamos da UNE, é uma instituição que não só pensa nas suas reformas específicas de infraestrutura universitária e de currículo universitário, mas também de campanhas muito maiores que demonstram o seu papel de protagonismo na esfera política e no campo de lutas entre as classes sociais. Lembrando que, embora a UNE tenha tido esse papel, uma das questões que eu levanto na minha pesquisa é a própria elitização da UNE naquele período, né, da década de 1940, 1950 e 1960, porque nós temos, pelo menos até 64, os dados que eu consegui compilar, é que nós temos no Brasil, em termos de matrícula de graduação, não chegava a nem 1% da população brasileira que tinham acesso ao ensino superior. Tá? Então, nesse sentido, nós estamos falando de uma elite cultural, nós estamos falando de estudantes que tinham condições materiais para frequentar uma universidade, seja ela particular ou seja pública. Dentro desse nenhum por cento, nós temos também que pensar que aqueles que estavam inseridos na diretoria da UNE, presidente, vice-presidente e outros membros da diretoria, eram estudantes também que tinham condições mais privilegiadas do que estudantes, por exemplo, que estudavam no período noturno. É um exemplo, né? Então, esse dinamismo que vai ocorrendo na história do Brasil, ele também está presente na própria UNE, enquanto entidade representativa do corpo discente do ensino superior. E uma coisa muito importante também que nós precisamos pensar, quando a gente fala um pouco da UNE no seu passado, é que com esse dinamismo e com a democratização do ensino superior, a UNE foi se modificando. Quando a gente fala de UNE, por exemplo, em 1963, presidida por José Serra, nós não estamos falando da mesma UNE que hoje, né, é presidida por outras pessoas e outros sujeitos individuais e coletivos de outras realidades materiais. São poucos minutos, mas a minha contribuição é de olhar para esse passado da história, da educação brasileira, pelo viés do movimento estudantil, especificamente pela UNE. Depois, se tiver alguma dúvida, alguma questão, eu posso, né, de repente, desenvolver mais essas informações e todo esse conhecimento. Agradeço mais uma vez a oportunidade por esse momento, um momento tão especial e de aprendizado para todos nós. Obrigada, professora Carla.
Depois, então, a gente vai fazer o repasse das perguntas, né? Então, só reiterando que os acadêmicos que tenham algumas dúvidas, que querem fazer perguntas aos nossos convidados, é só enviar lá nos comentários da live que a gente vai estar repassando para os nossos convidados. Agora eu passo a palavra para o professor Cristóvão. Boa noite, professor Cristóvão. Boa noite, Chayane. Então, a palavra é sua, professor. Obrigado. Como o tempo é curtinho e o assunto é importante, eu vou ler, eu preparei um textinho que eu vou ler, mas também gostaria de pedir para que vocês ficassem um pouquinho preparadas e preparados para acessar abrir uma guiazinha aí do seu navegador de internet e acessar um site, tá bom? Então, assim, eu agradeço bastante o convite, para mim é uma alegria, né, estar aqui com vocês, especialmente a partir do convite do Centro Acadêmico de Pedagogia do campus de União da Vitória da nossa Unespar, como a Chayane falou. Então, obrigado, Adriele e Chayane, pelo apoio, pelo suporte aí por trás, tá? As demais pessoas do CAPED, parabéns por essa ação tão importante, tão necessária, que é discutir sobre o movimento estudantil. Agradeço também a companhia das professoras Carla e da Cláudia, companheira de luta, colega de luta na frente, né, dos assuntos estudantis da Unespar, e um salve a todas as pessoas acadêmicas e acadêmicos que estão aqui conosco nessa noite. Eu queria começar perguntando como que vocês se reconhecem na Unespar, porque antes era um campo FAV, não era? FAF. Vocês, eu queria começar com essa pergunta, assim, se vocês ainda se reconhecem como FAF, ou se vocês se reconhecem como Unespar. Talvez quem entrou mais recentemente estranhe essa ideia de FAF, né? Porque somos Unespar já há um tempinho, embora sejamos a universidade mais jovem do estado. Aqui no campus de Curitiba 2, ainda nos reconhecemos como FAP. A mim, especialmente, é difícil dissociar dessa história, pois pertenço à geração que se formou na FAP, na Faculdade de Artes do Paraná. E mesmo quando retornei como professor, ainda não éramos Unespar. Eu confesso que só mais recentemente comecei a me habituar a nos referir como Campus de Curitiba 2 da Unespar, Universidade Estadual do Paraná. Então, talvez eu fale um pouquinho sobre pertencimento na universidade. Pode parecer um desvio do assunto, mas não é. Quando eu ingressei no magistério superior em 2009, eu fui professor dos calouros que entraram no ano em que eu estava me formando. Então, antes de ser professor daquela turma, eu fui colega deles. Acredito que isso determinou a minha relação com estudantes até hoje. Acho que é por isso que sempre busquei ter uma relação de proximidade com estudantes do meu campus. E é por isso que o pertencimento à universidade me parece um dos pilares mais importantes da vida acadêmica, possibilitando uma experiência fundamental durante a graduação, que é sentir-se parte desse todo, do equipamento que se configura como universidade. Professoras e professores, agentes universitários, servidoras, servidores terceirizados, alunas, alunos, alunes, desde a tia da limpeza até a diretora ou o diretor da professora em sala de aula, passando por coordenadoras e coordenadores de curso, até o reitor. Tudo é uma máquina que precisa estar bem azeitada e na qual estudantes são combustível central, não só para que funcione, mas para que continue se movendo. Então, para que a gente possa ficar um pouco com essas ideias na cabeça, eu queria pedir que agora vocês abram uma guia, uma janela no seu navegador da internet e acessem, eu não sei se eu consigo passar aqui, um site, mas é bem simples, é www.menti.com. Se vocês puderem acessar, vai pedir um código. Aí eu vou pedir para a Adriele ou a Chayane passarem ali o endereço. Se vocês já acessaram, vai pedir um código. Esse código é 6402080. Eu vou repetir, tá bom? 640208
0. Então, se alguém tiver algum problema, avise. Se tiver muito rápido, fala ali no chat, no bate-papo, que daí as meninas me avisam, tá bom? Então, ó, 64 02 080. Ali, eu coloco uma perguntinha que é assim: o que é pertencimento? E tem espaço para que vocês coloquem 3 respostas. Eu gostaria que vocês colocassem 3 palavras que para vocês traduzam a ideia de pertencimento. Tá? Então, tô cuidando do tempo aqui, 2 minutinhos no máximo, tá bom? As primeiras palavras que vierem à sua cabeça sobre a ideia de pertencimento. O que para você é pertencimento? Então, 3 palavrinhas em 2 minutinhos. Enquanto a gente espera esses 2 minutinhos passar, a gente vai falando um pouquinho de aleatoriedades. Se alguém não conseguiu acessar, se estiver difícil, por favor, me avisem, tá bom? Enquanto isso, eu vou abrir aqui uma página, uma aba também, para ver se eu acompanho no Facebook, tá? Para saber se está indo tudo certo ou se... aqui eu acho que eu consigo. Aqui, ó. Beleza. Tudo bem, pessoal? Vocês conseguiram acessar a página ali? Deu certo com o código? Pode pôr, hein? Pode pôr palavras aí que para vocês sejam importantes. Então, mais um tantinho aí. Se alguém ainda não conseguiu preencher, pode preencher. Tá bacana, tá bacana. Pode acompanhar, pode continuar aí, tá bom? Eu acho que eu não marquei tão precisamente o tempo, mas dá para a gente segurar um pouquinho ainda, um tempinho. A gente fica ansioso porque quando o tempo é muito controlado, né, parece tudo mais acelerado. Eu, pelo menos, me sinto assim. Mas vamos lidando com isso, né? Então, tá bom, vamos ver ali. Joia, pessoal. Eu vou, então, compartilhar com vocês o resultado desse primeiro movimento que nós fizemos, tá? Então, aqui. Se vocês não estiverem vendo, por favor, deem um toque, tá? Para que eu possa fazer visível para vocês. Tá, deixa eu cancelar aqui. Perfeito. Então, só um minutinho que eu já vou compartilhar. Aqui. Pronto. Bom, vocês estão vendo a minha tela? Parece uma nuvem de palavras. Conseguem ver? Eu não estou ouvindo ninguém, então se alguém puder abrir áudio e dizer, tá tudo certo. Mas eu vou seguindo aqui, tá bom? Então, a gente vê uma nuvem de palavras aí. A palavra que aparece no centro é muito importante, ser. Pertencimento, essa ideia do ser, né? O pertencimento, ele também implica o ter, e o ter, ele está ali em cima do ser. E aí, veja assim, né, como é interessante observar as palavras que estão no entorno do ter e do ser. Coletividade e pertencer estão muito próximas, com bastante destaque também, e aí a gente vai encontrando outras, inclusão, ligação, sentir-se bem, importar, aí eu entendo, né, importar como sentir-se importante, ou aquilo que nos importa, né, interagir,
sentir-se parte do espaço, identidade, participação, reciprocidade, sentir-se aceito, fazer parte. Então, veja, né, encontramos aí uma infinidade de sinônimos que são muito importantes para nós dentro da ideia de pertencer a algo, né? Então, avançando, eu queria falar daí sobre como isso pode nos fazer alimentar todas as ideias que estão por trás da representatividade. A gente também está falando sobre representatividade acadêmica. Então, para dizer que pode ser um desvio, mas não é no nosso assunto. Então, como o tema é representatividade acadêmica e seu protagonismo, eu queria começar, então, para valer, trocando algumas ideias sobre como eu vejo essa questão. Então, eu sou do teatro, como vocês sabem, eu faço doutorado em teatro, leciono num curso de teatro, então tudo que eu vou falar também tem um pouco dessa perspectiva. Aí eu gostaria de pedir para vocês voltarem ali no Mente. Quem não encontrou o código pode entrar de novo. Opa, deixa eu só abrir aqui novamente. Desculpa, eu tenho que abrir de novo, tá? Aqui. Eu queria que vocês me perguntassem, me respondessem ali, o que é ser protagonista? Então, vamos lá. O código é o mesmo, 6402080. Então, vocês podem recarregar a página ou entrar novamente, e aí vocês vão encontrar, vai pedir esse código, é o mesmo do código anterior, e aí agora a questão é essa outra, que é protagonista, o que é ser protagonista. Então, temos aí, vou dar 2 minutinhos para vocês escreverem aí, nos seus balõezinhos, tá bom? O que é, na tua ideia, não tem certo, não tem errado, é aquilo que passar pela sua cabeça, que você entenda como protagonista. Ou protagonismo também pode ser, porque afinal de contas é o nosso assunto da noite. Tá bom? Então ali, ó, 2 minutinhos, tá, gente? Vamos correr para dar tempo. Aí me digam se tá indo tudo bem, ou se está muito acelerado aqui, tá bom? Pode ir, como fala, se manifestando ali no bate-papo, tá bom? Nos comentários. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa. Bom, tá tranquilo, né? Então, deu tempo, gente? Para vocês responderem? Vamos ver. Ah, tá tendo resposta ainda, então vou esperar um pouquinho. Tá aparecendo mais respostas. Opa, bacana, a participação tá ótima, gente, valeu. Joia, então assim, ó, podemos já encerrar? Eu sei que dá vontade de escrever mais, as ideias vão circulando, né? É um pouco disso que se trata também, mas vamos condensar um pouquinho, então, o nosso tempo. Vou já fechar, tá bom? Para que a gente possa ver um pouco as respostas que nós temos. Então, aqui. Vou compartilhar também a tela. Pronto. Aqui, ó. Então, nós temos, ó, saber onde quer chegar, ser o centro de algo, ser ativo, participativo, interagir com o grupo ao seu redor, é ser o primeiro de algo, o que aparece antes de outras coisas, é ter maior destaque, fazer parte de um todo, assumir um papel de destaque, ser o centro de algo, principal personagem de uma obra. Deixa eu voltar para abrir a outra página ali de respostas. Acho que só vou abrir mais uma, tá, gente? Para dar tempo. Estar no centro, ser destaque na sua história, exercer um papel principal, personagem principal, ser responsável, aquele que assume o comando.
ser guia, mentor dos objetivos de alguém que se destaca, as ideias e pessoas que se destacam, agir, participar. Vejam que preciosidade, né? Depois eu vou compartilhar esse material com vocês, e daí dá para a gente observar com maior calma, tá? Todas essas coisas são muito claras quando a gente pensa sobre o protagonismo, ou o que é o protagonista, né? Então, podemos pensar que o protagonista é a personagem central de uma trama, em torno da qual toda a ação acontece. Podemos entender que é sobre o protagonista que a história se desenvolve. É um papel que ganha importância e destaque em tudo que ocorre sobre, por e para ele. O protagonista é movido por um objetivo, e sua voz deve ter importância, representatividade. Mas protagonistas não existem sem antagonistas, não é mesmo? Se pensarmos que o protagonista é como um herói, então o antagonista é quem existe para atrapalhar. Mas o antagonista não é necessariamente uma pessoa. No campo da ficção, pode ser uma coisa, um lugar, uma situação, um desafio. O antagonismo também existe para nos mover, para nos fazer escapar das armadilhas, para nos impulsionar. Então, podemos abandonar essa ideia maniqueísta, ultrapassada, sobre o bem contra o mal, na qual o mocinho sempre vence e o vilão se dá mal no final. E não esqueçamos que tem os coadjuvantes. Coadjuvantes são, na maioria das vezes, subestimados. Mas, na minha opinião, estas são talvez aquelas personagens mais importantes para uma história. Ainda que seja uma personagem secundária, um coadjuvante age em prol dos mesmos propósitos do protagonista, desempenhando uma função fundamental na trama da existência e determinando, de fato, todo o desenvolvimento da história. Então, nessa primeira abordagem, eu deixo uma das questões em aberto, algumas. Como pertencermos à nossa universidade? Como nos sentirmos mais partícipes dessa engrenagem? Como construirmos uma experiência acadêmica mais pulsante? E ainda, somos protagonistas da nossa experiência acadêmica? Quem seriam nossos antagonistas? Se formos coadjuvantes, estamos dando escada para nossos representantes, apoiando, contribuindo com as demandas, com as discussões, dando a base necessária para esse movimento acontecer e se consolidar? Então, é a partir dessas perguntas, que são, na verdade, reflexões, que eu adentro o segundo tópico da minha fala. Eu sei que falta bem pouquinho tempo, mas vai ser rapidinho mesmo, não vou demorar, tá bom? E aí, como eu sou muito curioso, eu quero que vocês voltem lá no Mente, só que agora o código é outro. Eu vou pedir para que vocês coloquem o código 71, enquanto vocês colocam aí, eu já vou mudando aqui, 71 11 095. Tudo certo aí para isso? Aí eu queria perguntar se você já acessou a página de estudantes da Unespar. Em algum momento da sua trajetória, ou com frequência, ou com pouca frequência, mas se você conhece esse espaço, ou que não seja da Unespar, que seja do campus de União da Vitória, ou do seu curso, então ali, ó, por favor, respondam. Eu vou repetir o código, eu não repeti, né? 71 11 095. Então ali, ó, um minutinho, é coisa de já, né? De um clique, pode responder ali. Então eu vi que tem já algumas pessoas respondendo. Eu estou trazendo essa questão do site porque ela parece que não importa, mas ela é muito importante para quando a gente fala em representação, em comunicação, em protagonismo, em diversas ações que a gente desenvolve em torno da vida acadêmica, né? Então, é super importante, né? Porque um site é muito mais que um simples canal de comunicação. Ele também diz muito sobre representatividade. Então, ali, eu vou fechar, tá bom? E, da mesma maneira, então, ali, até esqueci de comentar, né, das respostas, mas assim, né? Sim, sou dessas. Não. Comi bola. Ou será que chove hoje? Vamos ver como está aí a resposta de vocês. Vai ser rapidinho. Aqui, ó. A maioria, sim, né? Respondeu que sim, que é dessas pessoas que
abrir o site, que conhece o site. Com 1000 bola, uma pessoa só, que bom que hoje não vai chover. Muito bom, né? Tá abafado, mas a gente precisa de chuva, né? Sejamos solícitos aí com a nossa escassez de chuva. Enfim, gente, eu vou concluindo. Eu naveguei um pouco pelo site de União da Vitória, eu costumo abrir muitos sites, a página da FAP, né, diariamente, isso faz parte da minha função, mas de União da Vitória eu não encontrei nada sobre assuntos estudantis, ou sobre centros acadêmicos, ou sobre representação estudantil, ou em colegiados de curso, conselhos, comissões. É o tipo de informação que fica sempre muito pulverizada dentro de um site. E o nosso site é problemático nesse sentido. Não há um lugar que agrupe tais informações. Mas não fiquem cabreiras ou cabreiros com isso. Na própria página da Unespar, lá onde você procura assuntos estudantis, não tem um caminho claro para isso. Se a gente entra no link de estudantes, ainda assim é difícil de localizar. A difusão dessas informações é muito importante, mas ainda estamos trabalhando para otimizar a comunicação por esses canais. Então, eu faço aqui também a minha meia-culpa, né, pois eu sei que eu também posso contribuir no combate a essas falhas. Por isso, eu peço que me desculpem, pois ainda há muito o que fazer, e nem sempre eu dou conta de todas essas coisas, porque são muitas atribuições, mas afinal eu não sou gestor. Eu ingressei na carreira acadêmica para fazer o que eu mais amo, que é lecionar. Mas, se a mim cabe na instituição esta função, e se eu aceitei ocupar esse cargo administrativo, eu me esforço diariamente para fazer jus à confiança que me depositaram, né? Então, eu procuro sempre fazer da melhor maneira. Mas então, para terminar, o que importa nessa conversa é sobre o quanto sabemos sobre cargos de representatividade na vida acadêmica. São muitas as instâncias representativas na universidade, e grande parte, infelizmente, ainda não conta com a participação de estudantes. Não apenas em colegiados que definem todo o projeto pedagógico do curso, mas também nas comissões internas que propõem documentos, resoluções, uma série de coisas que buscam atender às necessidades e às demandas de cada campus. E mais que isso, determinam as especificidades de cada curso diante das características e das experiências que lhes são próprias. Então, assim, a gente não está tratando daqui de dados absolutos ou de uma prova e tudo mais. Esses índices que a gente vê, eles representam apenas uma realidade que vivemos atualmente, mas nem sempre essa realidade ela é plenamente representada, né? Então, assim, eu só queria terminar dizendo sobre dar suporte à representação de estudantes é fundamental para construir um movimento de base. Sem essa base, as pautas estudantis têm mais dificuldades ainda para que se articulem, para que sejam contempladas. Então, eu concluo a minha fala deixando mais perguntas que respostas, pois eu sei que se soubermos nos perguntar adequadamente sobre aquilo que nos move, poderemos encontrar, então, boas respostas para as perguntas que ainda não fizemos. Então, eu vou encerrando a minha fala aqui. Eu sei que eu já extrapolei o tempo, mas fico à disposição, caso tenha perguntas e colocações, para que eu possa contribuir de alguma maneira. Muito obrigado. Obrigada, professor Cristóvão. Até respondendo a sua pergunta sobre a FAF, sobre a Unespar, né? Então, o pessoal, os acadêmicos, eles se referem como a Unespar, mas a população, eles falam a antiga FAF. Lá na antiga FAF, então ainda, apesar de já estar há um tempinho a Unespar, né, na cidade, ainda as pessoas, elas se referem como a antiga FAF. Aqui é um pouquinho o contrário, ligeiramente, talvez, porque a gente lida com um fenômeno, justamente, como a gente é um campus de artes, as pessoas conhecem a FAP, conhecem a Belas Artes, que é o campus 1, mas já estão mais habituadas a falar em Unespar. A FAP é agente interno mesmo. E também o professor falou sobre a ausência, né, Então, até isso foi um dos intuitos da gente ter trazido esse tema, né, para o ciclo, porque realmente aqui no campus de União da Vitória a gente tem esse déficit da representatividade, né, que os alunos
são poucos que se envolvem nessa causa, nessas questões. Então, é até como forma de um convite, né, para os acadêmicos estarem participando. Mas agora a gente vai ouvir, né, a Vitória, que vai nos falar um pouco sobre essa visão acadêmica do movimento, né? Ela que, como eu já falei, é da Executiva Nacional dos Estudantes de Pedagogia e do Movimento Estudantil de Pedagogia. Então, boa noite, Vitória, a palavra é sua. Boa noite. Então, primeiramente, quero agradecer o convite, né? Muito obrigada em nome da XNEP, em nome da XGEP também, que é a Executiva Gaúcha dos Estudantes de Pedagogia. Como a Chayane já me apresentou, né? Então, meu nome é Vitória, eu faço parte da Executiva Nacional, do MEP, também sou militante do Movimento por uma Universidade Popular, que é o MUP, e da União da Juventude Comunista. Então, gente, indo um pouquinho nessa linha, né, que acho que as outras pessoas trouxeram contribuições muito importantes, assim, na questão do pertencimento, a questão da UNE, né, vindo um pouco nessa linha, sobre a questão da UNE, como é importante a gente perceber, né, como algumas instituições podem nos ajudar e trazem muitos acúmulos, né, históricos de como que a gente pode seguir nesse momento tão difícil que a gente está hoje também, né. E eu vejo que muita gente não se sente pertencente ao espaço da universidade, e aí isso leva também não se sentirem pertencentes ao espaço do movimento estudantil, né? Então, acho que eu vou abordar um pouquinho isso na minha fala, qualquer dúvida vocês coloquem ali no chat, podem ir comentando também que a gente vai construindo esse diálogo, né? Primeiramente, então, vou começar contextualizando um pouco a universidade, né, do Brasil, que inicialmente ela surgiu, né, ela foi criada pelas elites com os cursos de medicina e direito, né, medicina para cuidar da saúde das elites e direito para continuar mantendo de uma forma burocrática a exploração sobre o nosso povo, né. Então, a gente tem hoje uma universidade que não é muito distante disso, apesar de ter mudado muito, né, ter se ampliado o acesso e ter mais políticas de permanência, né, mas ainda a gente tem uma educação que se baseia muito nas questões de produtivismo, que é muito baseado na lógica do mercado, né, o que leva também a ser uma educação machista, racista, LGBTfóbica, capacitista. Então, a gente tem que entender que hoje a educação, ela é uma ferramenta, sim, de dominação e de reprodução dessa ordem que está vigente. Então, é muito importante a gente falar e dar nomes, né, do que a gente está falando, do que a gente está lutando e quais são os nossos próximos passos, né? Por isso que a gente dá o nome à universidade, que a universidade pública, tanto a privada, né, tem esses interesses que atendem à ordem capitalista que está vigente no momento, né? Mas o que isso tem a ver com o movimento estudantil, né? O que a gente está falando da universidade? Primeiro que a gente tem que entender qual é o papel dela hoje para entender como nós, que somos universitários, nos entendermos como sujeitos, né? Então, a gente já entrou, mas a gente tem um compromisso com as outras pessoas que estão ao nosso redor, junto com nós, com os nossos colegas, e também com as pessoas que ainda não entraram na universidade, né? Porque a nossa classe, que é a classe trabalhadora, ela quer entrar na universidade, e ela também quer permanecer. Então, a gente tem esse compromisso de estar lutando, sim, e estar se organizando. E por que o movimento estudantil, né? Como assim? Como é que se organiza, tá? Vou ir chegando lá, né? Primeiro que as pautas que a gente luta, né, elas são coletivas. Então, a gente não está falando de um interesse individual nosso. A gente quer que o conhecimento, ele seja para todo o nosso povo, que ele sirva para todos nós, né? Então, a gente tem que lutar, sim, coletivamente. Porque, individualmente, a gente também não consegue grandes conquistas. A gente precisa de um movimento grande para conquistar, para avançar, né? E, bom, é isso, né? A gente tem que lutar pelas coisas que servem aos nossos interesses, realmente. E, enfim, para que caminho a gente vai, então, né? Entendendo a universidade, entendendo que a gente tem que fazer parte do movimento estudantil, e aí muitas pessoas podem colocar, Vitória, mas eu não tenho tempo, eu não sei como funciona, eu acho que demanda muito, então vamos lá, né? Eu ouço muito das pessoas, e eu, inclusive, né, enquanto estudante trabalhadora, tenho pouco tempo para colocar nessas atividades, mas eu acho que é importante, faz parte do pertencimento, inclusive me sinto mais pertencente à universidade,
por causa do movimento estudantil, que é onde eu me enxergo entre iguais, entre pessoas que estão lutando pelas mesmas causas. Então, é nesse sentido que a gente, parece que é contraditório, mas quanto mais a gente participa, quanto mais a gente se coloca enquanto sujeito, mais a gente vai se sentindo, né? E o papel do movimento é justamente esse também, é que a gente se sinta integrante de algo que realmente, que faz parte, e sim, é real, né? Que são as nossas pautas pela nossa luta, que a gente quer entrar, quer permanecer, e quer uma educação que sirva realmente para o povo, né? Então a gente tem que lutar por uma universidade popular. E porque a gente tem que pensar, né, sempre como a gente quer a nossa educação. Enquanto pedagogas, né, pedagogos, enfim, acho que a gente tem que ter bem explícito os projetos e os caminhos pelos quais a gente vai seguir. E com certeza, a gente não quer reproduzir essa educação que é machista, que é racista, que é LGBTfóbica, que é capacitista, que só contribui para uma sociedade que ela explora, oprime e aumenta as desigualdades, né? Então, a gente tem que entender a educação como uma ferramenta de libertação, né? E então, trazendo mais uma parte, né, do que é o movimento estudantil, como se organiza o MEP. O movimento estudantil, ele pode se organizar em partes institucionais e não institucionais. O MEP, por exemplo, é um movimento social, né? Mas, ao mesmo tempo, o MEP, ele organiza, por meio da Executiva Nacional, né, os DAs e os CAs de todo o país, né? Então, a gente tem essa representação aí, e da importância, né, do trabalho de base, da gente estar se organizando nos nossos centros acadêmicos, nos nossos diretórios acadêmicos, também está se organizando em diretórios centrais de estudantes, que são os DCEs, e a gente está fazendo esse movimento todo pela via institucional, porque a via institucional também nos dá uma legitimidade, né, de demandas, mas não só. Então, eu acho que a gente tem que entender essas duas vias, né, pelas quais a gente tem que estar lutando, tanto a institucionalidade quanto fora dela. E a XNEP, né, então, é essa representação nacional de todos os estudantes, que vai servir para aglutinar, para que a gente se movimente coletivamente, como eu falei antes, né, porque o movimento estudantil, a gente não conquistada sozinho, historicamente as nossas lutas que foram feitas não foram individuais, todas as pautas coletivas, sim, aí sim, conseguiram um avanço, né, então, por meio da XNEP é que a gente vai estar conseguindo dialogar e colocar realmente as nossas pautas em vigência, né. E aí, como que a gente luta pelas nossas pautas? O que a gente faz? A gente primeiro se organiza, né, nos nossos centros e diretórios acadêmicos, a gente debate as coisas coletivamente, e a partir daí a gente começa a avançar. E também a gente pega os exemplos históricos para entender o que deu certo, o que não deu certo, por onde a gente vai, né. Então, ao mesmo tempo, eu trago essas reflexões, que é um debate que eu já tenho, que eu faço muito com minhas companheiras e companheiros, né, do DAF, que é o Diretório Acadêmico da Faculdade de Educação lá da URGS, entendendo que a gente só avança mesmo trazendo esses debates, né? Quanto mais pessoas a gente consegue aglutinar, mais diverso fica e mais a gente tem ideias para o que a gente possa fazer. E o movimento também não se faz só de estudantes, a gente tem que fazer um movimento universitário, né? Entendendo que todas as pessoas que estão na universidade fazem parte delas, sejam terceirizados, sejam professores, técnicos administrativos, enfim. Então, a gente está fazendo, pelo menos no Rio Grande do Sul, um movimento muito interessante na URGS, né, de aglutinar todos esses setores da Faculdade de Educação e fazer uma unidade, e a gente ganha muito mais força e muito mais voz, tanto nos espaços institucionais, quanto fora deles. E acho que é um pouco disso, gente. Também trazer a questão da paridade, como ela é importante, né, para que a gente se sinta realmente partícipe e tendo uma voz dentro da universidade, porque também não adianta a gente só fazer movimentos fora com a comunidade e não ter umas conquistas dentro, né? A gente precisa avançar nesse sentido. Mas, então, concluindo, né, o que a gente, resumindo basicamente tudo que eu falei, assim, né? O movimento, ele tem que ser propositivo, ele tem que ser coletivo, ele tem que aglutinar todos os setores da universidade onde a gente está, e a gente tem que construir uma educação que sirva realmente aos nossos interesses, aos interesses da nossa classe, é uma educação feita do povo, para o povo, com o povo. Então, é basicamente isso, gente. Obrigada pelo convite, e vamos seguindo aí.
Obrigada, Vitória. Então, assim, agora a gente vai repassar algumas perguntas, né, que chegaram para a gente. Então, a gente tem aqui 3 perguntas que eu acho que são basicamente para a Prof. Carla, porque é sobre a Uni, né? Como a Uni obtém recursos e como eles são investidos? É a primeira pergunta. E qual a relação da Uni com os governos e com os partidos políticos? E a terceira é dos anos 1960 até os dias atuais. Quem mudou foi a Uni ou os estudantes? Então, a gente começa com essas 3 questões e depois a gente passa aí as outras. Excelentes questões para pensarmos que a Uni ela não sobrevive financeiramente sem uma colaboração ativa, né, dos agentes governamentais, embora há uma autonomia, né, de certa forma financeira, e a gente vê que os últimos governos vêm pressionando, vêm criando obstáculos, e todos os mecanismos para enfraquecer a instituição, né, a entidade representativa, até com comissões parlamentares, investigações, para quebrar essa unidade e rever toda a questão orçamentária. Não é só o dinheiro da carteirinha, vamos dizer assim, que vem para a sobrevivência da entidade. Em relação a relação da Uni com os partidos, a gente percebe que nos governos anteriores aos últimos, vamos dizer assim, houve um diálogo constante com o governo do PT, entre Uni e esses governos de esquerda, e nos últimos governos, que é o governo atual e o anterior, houve um rompimento desse diálogo, porque a plataforma política é outra, assim como a Vitória, né, já fez aí uma excelente apresentação de como vem acontecendo aí a representatividade estudantil. O que nós temos hoje, né, é um enfrentamento de questões que se tornam importantes na esfera política, mas não há um diálogo, né? E essa relação, ela vem se rompendo, e todos os mecanismos de opressão e até mesmo de descaracterização do movimento estudantil como um todo. Isso é péssimo para uma sociedade democrática, isso é um caminho que não tem volta, vamos dizer assim, se continuar como está, porque a democracia, a primazia da democracia é o diálogo, é o respeito pelas diferenças, né? Então, nós temos essa relação. O que mudou, os estudantes ou a Uni, né? Eu, como marxista, vamos dizer assim, em termos de todo o pensamento e prática, né? Porque teoria e ação, acho que caminham junto. O dinamismo da história mostra que a universidade brasileira se modificou, embora o crescimento das universidades particulares, o alto índice, né, de crescimento dessas entidades universitárias particulares. E nós temos que perceber também que a democratização da universidade possibilitou novos protagonistas, assim como o professor Cristóvão comentou muito bem essa questão do protagonismo. Esse protagonismo, ele vem se modificando porque esses protagonistas e coadjuvantes, eles estão vindo de diferentes materialidades. Hoje, se a gente for fazer uma pesquisa, o perfil do universitário brasileiro é mulher, né, mulher e branca de cursos noturnos em universidades particulares, ou seja, trabalham todos os dias, o dia todo, para pagar, né, a mensalidade da universidade particular.
Então, o que vem mudando são os estudantes. Os estudantes mudando, modifica-se a universidade, logo também toda a representatividade que nós temos no meio acadêmico, pelo menos na minha opinião como pesquisadora. Obrigada, Prof. Carla. Tá? Tinha travado aqui meu microfone, não estava ligando. Mas então, assim, aí seguindo, já que a Prof. puxou um pouquinho ali para o que a Vitória falou, então a gente vai redirecionar as perguntas a ela e, por último, a gente faz o fechamento com o professor Cristóvão, né? Então, assim, uma das perguntas, né, que veio aqui para a Vitória é como fazer um movimento estudantil forte e unido. Como promover um movimento estudantil forte e unido. Então, né? Só pergunta difícil aí pra gente, porque eu acho que não tem uma resposta pronta, assim, para chegar e dizer, bom, é isto, né? Faça isso que vai dar uma receita certo, porque o movimento estudantil, ele não é feito de passos certos e que necessariamente vão dar naquilo que a gente esperava. Então, sim, a gente vai enfrentar muita dificuldade, a gente vai perder o sono várias noites, a gente vai se deparar com questões que a gente não sabe lidar, mas, então, acho que, porque na minha visão, né, do que tem dado certo, do que eu vejo, assim, das experiências, para a gente construir uma unidade, primeiro a gente tem que olhar no âmbito individual, a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos. Então, a gente tem que ver, tá, o que eu estou fazendo? Então, e aí, depois, a gente tem que olhar para o nosso colega, a gente tem que se enxergar enquanto realmente companheiros de luta, né? Então, a gente tem que prestar atenção nas questões de saúde mental, a gente tem que falar uns com os outros, se entender mesmo, né? Enquanto como uma coletividade. E a gente faz isso numa mudança de pensamento também. E aí, num âmbito mais geral, numa esfera mais macro, né? A luta por pautas que a gente concorde. Então, a gente tem que estar estabelecendo quais são as nossas pautas mínimas e quais são as pautas que a gente concorda para ir construindo esse caminho, né? Então, como questões do acesso e permanência, por exemplo. Então, em torno disso, a gente já consegue aglutinar certos setores, enfim, né, para que a gente faça uma luta mais unida. Claro que dentro do movimento estudantil a gente vai ter muita discordância também. Então, cabe a gente perceber que vai ter esses espaços onde a gente vai colocar ideias divergentes, mas a gente, né, pode concordar em certas táticas e estratégias de como a gente vai construir o movimento estudantil. E daí se faz o debate, né? Então, o movimento estudantil, ele é contraditório, ele é difícil, é realmente isso, assim, é um movimento, né, gente? Então, dou uma resposta meio lá, meio cá, assim, mas é o que acho que a gente tem para o momento. Tem mais uma que é como lidar com a falsa autonomia do movimento estudantil dentro da universidade. Então, essa questão da falsa autonomia, né? Então, eu vejo essa questão como uma questão um certo aparelhamento que às vezes acontece por meio de certas entidades ou certas organizações, né? Então, acho que cabe ter um diálogo sincero e quando a gente está presente nesses espaços, se colocar e colocar realmente assim, gente, a gente não quer aparelhamento nisso aqui, a gente se coloca contra esse tipo de forma de construir política, a gente quer construir de outro formato, com a participação da base realmente ativa, que a gente possa colocar as nossas ideias, que elas sejam ouvidas, que elas sejam respeitadas. Então, acho que parte, né, desse diálogo. E aí cabe a outra parte também estar escutando e estar fazendo uma modificação, né, para a gente fazer um diálogo realmente verdadeiro. Mas é isso que eu sempre busco construir, né, de uma forma verdadeira, sincera, exercitar o diálogo, né, que é muito difícil de se fazer, porque a gente se sente muito atacado nesses espaços, e atacando também,
E aí eu entendo que certos movimentos, certas organizações se colocam de uma forma um pouco agressiva, né, que vai fazer a gente se sentir intimidado, mas a gente não pode perder também de visão aquilo que a gente quer, né, a forma que a gente quer construir o movimento. Então fica aí a dica de não desistir mesmo e se basear nos nossos companheiros, nossas companheiras, para a gente se fortalecer na luta. Obrigada, Vitória. Então, a Prof. Cláudia, né, ela agradece aos participantes pela presença, e ela tem uma pergunta para o professor Cristóvão, que como que ele percebe o movimento estudantil na Unespar, uma vez que são vários campos? Então, a questão ali, no nosso caso, é que nós somos uma universidade multicamp. Então, esse fator determina muito a nossa dificuldade de articulação política também, né? E aí isso transborda o movimento estudantil, porque implica na mobilização de agentes universitários, na mobilização de professores, então precariza um pouco a nossa comunicação mesmo interna, né? E no caso, no que diz respeito ao movimento estudantil, todos esses fatores que a Vitória coloca, traz muito bem para a gente, né, acabam ficando mais complexos de serem tratados, né? Então, as pautas estudantis são múltiplas e, às vezes, díspares, né? As demandas de um curso são muito diferentes das de outro curso, e, às vezes, o mesmo curso em diferentes campi implica em demandas diferentes. Então, tem um aspecto aí que é muito positivo, que a Vitória trouxe na fala dela, na resposta dela de agora, é justamente quando há divergência, ela nos impulsiona para o diálogo. Então, se a gente sabe lidar bem com essas divergências, com as diferenças que aparecem dentro do movimento estudantil, mas consegue converter isso em diálogo, a relação com as outras instâncias universitárias e políticas é muito diferente, né? Então, eu acho que todas as instâncias do movimento estudantil, dentro da Unespar, os seus diferentes campi, têm uma mobilização muito próxima, muito parecida. Então, ainda falta a gente aproximar mais dentro deste, né, fator que nos dificulta, que é a distância. E vejam, né, a gente está agora à distância, né, trabalhando remotamente, tendo aula, fazendo aula remotamente, então talvez a gente possa aproveitar um pouquinho ainda desse ambiente virtual e aproximar mais aquilo que nos distancia, e aí sim ver como que a gente pode equalizar as demandas todas e tão distintas, né, que temos dentro do movimento estudantil. Obrigada, professor Cristóvão. Então, mais uma vez, né, em nome do Centro Acadêmico do curso de Pedagogia, a gente quer agradecer a vocês por terem aceitado, né, o nosso convite e participar dessa live, né? E também a gente deixa aqui um convite, né, para os nossos acadêmicos do curso de Pedagogia, que o ano que vem, em julho, se tudo voltar ao normal, né, presencial, abre de novo a eleição para o CAPED, para o DCE, né, que até o nosso DCE agora está meio inativo, mas o CAPED está aí atuando, né, mesmo com a pandemia. A gente vem trazendo, organizou o ciclo, vem fazendo a ponte entre os acadêmicos e os professores, tentando levar as demandas, né? Tivemos, a maioria das nossas demandas foram ouvidas, o colegiado sempre pronto a ouvir, né? Então, a gente, principalmente os acadêmicos do primeiro ano, que o ano que vem, né, as minhas colegas, elas não podem participar, porque elas vão para o quarto ano, então eu vou continuar sozinha nessa caminhada. Então,
fica esse convite, né, para quem quiser se inteirar mais do assunto, como que funciona o CAPET, pode estar nos procurando para a gente iniciar um novo trabalho daí a partir do ano que vem. Agradeço, então, a presença dos nossos convidados e é isso. Eu agradeço os nossos acadêmicos também por terem participado com a gente nesse ciclo, mesmo da maneira online. Foi muito produtivo, né? Os nossos temas, tivemos bastante participação. E aguardamos todos no nosso ciclo do ano que vem. Eu gostaria de dizer, assim, que é muito importante isso que vocês estão fazendo, Chayane, pelo CAPED, muito importante. É fundamental que as pessoas, quem ingressou agora, quem está assistindo de repente, que pretende ingressar no curso, queira fazer parte desse movimento. É fundamental, porque é só assim que a gente vai consolidando, né, as demandas e conseguindo atender as diversas pautas que existem dentro do movimento estudantil. Então, é muito importante mesmo essa representatividade aí, né? E se vocês quiserem entrar lá no site que a gente trabalhou durante a minha fala, eu abri um novo slide para a gente falar, para a gente ver justamente sobre a representatividade, tá? Então, se vocês quiserem entrar lá e responder isso, seria bem interessante, porque esse tipo de coisa vai fortalecendo a participação no movimento estudantil, é fundamental para que a gente consiga resgatar um pouco da força, porque eu digo como professor, assim, ter estudantes ao nosso lado faz toda a diferença dentro da universidade. Obrigada, e deixa a professor. universidade melhor.